Fala pessoal, nessa questão da Unicamp, ele pede para a gente considerar que o quadrado ABCD mostrado na figura tem lados de comprimento 1 e que C é o ponto médio do segmento AE. Então vou marcar aqui. C é ponto médio desse segmento. Aí ele pergunta qual que é a distância entre os pontos D e E. Ele quer essa distância aqui, que eu vou chamar de Dzinho. Tem dois jeitos de resolver essa questão, né? O primeiro jeito que a gente vai resolver vai ser usando a lei dos cossenos, e depois eu vou propor uma outra solução, que é um pouquinho mais fácil, mas depende de você enxergar uma coisa interessante que está escondida aí nessa figura. Então, o que seria a solução mais direta, né? É você lembrar que, se o lado do quadrado é 1, esses segmentos todos aqui medem 1. O segmento AC é a diagonal do quadrado, e a gente sabe que a diagonal do quadrado é lado vezes raiz de 2. Isso é uma relação útil de você saber de cabeça. Como o lado é 1, né? 1 vezes raiz de 2 fica só raiz de 2. C é ponto médio do segmento AE. Isso significa que o comprimento AC, que é raiz de 2, é igual ao comprimento CE, que vai ser raiz de 2 também. Perfeito. E quando a gente pensa nos ângulos do quadrado, você sabe que os ângulos do quadrado são retos, e que a diagonal do quadrado serve como bissetriz desses ângulos. Então, o ângulo reto ao quadrado vai ficar separado em ângulos de 45 graus pela diagonal. Perfeito. Então, ó, um jeito de você resolver isso é aplicar a lei dos cossenos no triângulo ADE. Esse triângulo grandão aqui, ó. Você sabe que o ângulo do vértice A é de 45 graus e você conhece as medidas dos outros lados desse triângulo, né? Você sabe que esse lado mede 1 e o segmento AE mede 2 raiz de 2. Dá pra gente usar a lei dos cossenos ali. Eu vou procurar usar a lei dos cossenos no triângulo DCE. Esse de fora. E para isso a gente precisa conhecer algum ângulo desse triângulo. Então eu vou só escrever qual que seria a expressão para você usar a lei dos cossenos no triângulo ADE, mas para resolver a gente vai usar no outro triângulo. No triângulo ADE vai ficar assim, ó. Se eu quero usar o ângulo de 45 graus, o lado que vai ficar isolado na expressão vai ser o D. Então D ao quadrado é 1 ao quadrado, esse é o outro lado, mais 2 raiz de 2 ao quadrado, esse é o lado AE, menos 2 vezes o primeiro, vezes o outro lado, vezes o cosseno de 45. Essa é uma opção. Se você sabe que esse ângulo é de 45, vamos voltar lá para a análise para a gente tentar usar a lei dos cossenos no triângulo de fora, para você praticar um pouquinho como usa a lei dos cossenos com um ângulo obtuso. Se esse ângulo é de 45 graus, o ângulo que vai aparecer dentro do triângulo DCE é o suplemento de 45, que é o ângulo de 135 graus. Perfeito. Então, eu vou usar a lei dos cossenos no triângulo DCE. E aí, de novo, né? Eu quero usar o ângulo de 135, então o lado que vai ficar oposto é o D. D ao quadrado vai ser 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes 1, vezes raiz de 2, vezes cosseno de 135. Então, quadrado de um lado mais quadrado do outro, menos o dobro do produto, vezes cosseno do ângulo. E a gente tem que se perguntar, bom, 135 não é exatamente o ângulo notável que aparece nas nossas tabelas trigonométricas, ele é um ângulo obtuso. Para você calcular cosseno de ângulo obtuso, o que a gente faz é, olha para o suplemento desse ângulo, o suplemento de 135 é 45 graus. E por que você quer o suplemento? Porque quando ângulos são suplementares, o cosseno de um desses ângulos é menos o cosseno do outro. Então, se 135 é o suplemento de 45, então o cosseno do 135 é menos o cosseno de 45. Perfeito. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. É esse o valor que a gente vai usar. Para a próxima linha, então, eu tenho que D ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, que é 1, mais raiz de 2 ao quadrado, que é 2,
menos 2 vezes raiz de 2 vezes o cosseno de 135, que você acabou de determinar, que é menos raiz de 2 sobre 2. Esse 2 corta com aquele 2 da frente. Isso tudo é uma multiplicação, então tem que fazer regra de sinal, né? Esse menos corta com aquele, fica mais. E aí o meu d ao quadrado vai ser 1 mais 2, que é 3, mais raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2 de novo. Então, d ao quadrado é 5, e a distância que a gente está procurando é raiz de 5 centímetros, o que mostra que a resposta correta desse exercício está lá no seu item C de cavalo. Beleza? Então, essa é a solução por lei dos cossenos. A gente até propôs duas soluções, né? Uma olhando para o triângulo maior ADE, outra olhando para o triângulo menor DCE. Mas tem uma solução muito bonita que usa só Pitágoras, nem precisa de lei dos cossenos. Que é a seguinte. Ele falou que isso é um quadrado de lado 1. E ele mencionou pra gente que o C é ponto médio desse segmento. O que me deixa aí com a ideia, né? De que ele quis meio que dobrar o tamanho do segmento AC, né? Copiar esse segmento um pouco mais para frente na figura. Só que quando ele propõe fazer isso, o que fica na minha cabeça é, por que dobra só o tamanho do segmento AC? Por que você não leva a figura inteira para lá? Né? Por que você não copia esse quadrado todo para lá e não só o segmento AC? Vamos fazer isso? Né? Pensa assim, se o AC é igual ao C, é como se eu estivesse copiando o segmento para cima. Mas eu não quero copiar só o segmento AC, eu quero copiar o quadrado inteiro. Então eu vou desenhar esse mesmo quadrado que apareceu aqui, eu vou desenhar para cima. Você vai falar, nossa, Vitor, por que você vai fazer isso? Peraí, vamos ver. Então, copiei o desenho do quadrado, né? A gente sabe que esse quadrado tem lado igual a 1. Aqui ele também tem, já que eles são cópia um do outro. E o exercício pediu para você encontrar o tamanho do segmento DE, a distância DE. Pô, mas se você precisa encontrar a distância DE, e a gente fez a cópia do quadrado ali para frente da figura, agora tem um triângulo retângulo interessante para você usar aqui, né? Que é esse triângulo DE, vamos chamar esse ponto aqui que sobrou de F. O triângulo DEF é um triângulo retângulo, e eu conheço quem são os catetos desse triângulo. Então dá para a gente resolver, né, calcular essa distância fazendo Pitágoras. D ao quadrado vai ser o cateto EF ao quadrado, que é 1 ao quadrado, mais o cateto DF ao quadrado, e DF mede 2. 1 mais 4 é 5, e aí a gente chega na mesma resposta de raiz de 5, que foi a resposta da nossa primeira solução. Tá bom? Um pouquinho mais direto, menos conta, mas depende de você ter essa ideia de, pô, se ele pediu para eu copiar o segmento, eu podia ter copiado a figura toda, né? Isso me dá um recurso interessante para a gente calcular essa distância. Tá bom? Espero que você tenha gostado da solução. Até mais.